Geração do Avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês. Um bom dia para você que acordou cedo. Um bom dia para você que não se rende ao sono. Aleluia. Muito feliz de estar aqui com vocês mais uma madrugada. Glória a Jesus. Aleluia. É extraordinário você acordar todos os dias na madrugada. É extraordinário você vencer o seu sono todos os dias em prol de vidas, em prol da sua casa, em prol daqueles que você ama. É extraordinário, é honroso, há um grande mérito para você que acorda na madrugada, que ora pelos seus. Isso nunca vai ser comum, isso nunca vai ser natural. Isso é realmente sobrenatural. Amém? Glória a Jesus, toda honra, toda glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Shalom, shalom para cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos a mais um devocional. Hoje é Jeremias capítulo 30. Se você puder, já abra comigo em nome de Jesus. Amém? Hoje eu vou trazer uma live rema para você sobre o impacto da oração da madrugada. Amém? Eu estava ali, o Espírito Santo falou: fale sobre o impacto da oração da madrugada. E orar de madrugada, queridos, é sobrenatural. Existe algo na madrugada que não existe em outro horário, amém? E eu quero que você tome posse de tudo que eu vou falar para você hoje. E que hoje, se você já ora na madrugada, você coloque mais sangue nos olhos para acordar com mais autoridade, com mais força todos os dias, amém? Glória a Jesus. Nunca vai ser natural, nunca vai ser comum uma pessoa acordar 2h20, 2h30 da manhã para começar a orar. Isso é extraordinário, isso só acontece se realmente uma pessoa está sensível o suficiente para ser conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Porque é o Espírito Santo de Deus que te convida para esse lugar, mas para isso nós precisamos estar rendidos ao governo do Espírito. Porque se a sua alma falar um pouquinho mais alto, você já não acorda, amém? E isso é um mérito seu de posicionamento. O Espírito Santo, ele te chama, mas você se posicionou em estar pronto, vulnerável, debaixo do governo do Espírito Santo para atender essa voz de comando. Amém? Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos. Amém? Vocês aceitam já um cafezinho logo cedo? Toda a honra e glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Que café maravilhoso. Abra comigo Jeremias, capítulo de número 30. Estrategicamente, nesses dias nós vamos estar orando contra o Halloween, contra tudo aquilo que os bruxos feiticeiros já estão fomentando. Deus me chamou nesse final de semana, falou: olha, se posiciona bem antes contra o Halloween. Se posiciona nas regiões celestiais, comece a orar, porque eles constroem altares através de trabalhos, de mandingas, de isso, de aquilo. E nós precisamos, tá? Nós precisamos nos posicionar muito antes, não é 2, 3 dias antes. Nós precisamos nos posicionar como uma voz de comando, uma voz profética, uma voz de autoridade, em nome do Senhor Jesus, e declarar que nós não aceitamos sobre as nossas crianças, sobre os nossos filhos, sobre os nossos sobrinhos, sobre aqueles que nós amamos, amém? Então é um tempo de maturidade espiritual, é um tempo de posicionamento, e o Senhor espera isso de mim e de você. Nós estamos orando por ativação, tá? No nosso espírito, na nossa alma, na nossa mente, do DNA, mas eu vou estar usando as pautas para estar guerreando juntamente com você, amém? Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Quero que você entenda o quão importante é, tá? Então nós começamos ontem na madrugada, orar contra o Halloween, e nós vamos continuar, né, por esses dias e após o Halloween também, porque eles são astutos. Glória a Jesus, aleluia. Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Amém? Jeremias, capítulo de número 30. Hoje eu vou trazer uma live profética poderosa sobre o poder da madrugada. Não sei se você sabe, mas a madrugada é a quarta vigília, né? Das 3 às 6 da manhã é a quarta vigília, né? Então, as duas vigílias mais poderosas é a segunda vigília, que vai de meia-noite às 3, mas a mais difícil é das 3 às 6. Então, se prepare para uma live estrondosa. Glória a Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, abra comigo Jeremias, capítulo de número 30. Vamos estar orando para nós começarmos, tá? Feche os teus olhos.
Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te glorificamos por mais um devocional, por mais uma manhã. Abençoa cada filho, cada filha, Pai, que está aqui hoje nessa madrugada. Pai, nós reivindicamos, Pai, ainda mais o cheiro da Tua presença sobre as nossas casas, sobre este lugar. Fala conosco, Pai, nessa palavra de Jeremias 30. Pai, nos usa aqui, Senhor Deus, como uma fonte, Pai, de alimento, Senhor Deus, que vem direto do céu. Que eu seja o Teu instrumento aqui agora, Pai, no nome de Jesus. Obrigada, Pai, pela madrugada, por cada guerreiro, por cada guerreira, Senhor Deus, que tem despertado para orar, Senhor Deus, pelas suas casas, por esses dias. Nós te glorificamos, Pai, por todos aqueles que têm se posicionado no Teu reino. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos, abram comigo em Jeremias, capítulo de número 30, amém? Glória a Deus. O Senhor deu outra mensagem a Jeremias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Jeremias, registre por escrito tudo que eu lhe disse, porque está chegando o dia em que restaurarei o meu povo de Israel e de Judá. Eu os trarei para casa, para esta terra que dei aos seus antepassados, e eles voltarão a possuí-la. Eu, o Senhor, falei. Esta é a mensagem do Senhor acerca de Israel, de Judá. Assim diz o Senhor. Ouço gritos de medo, há terror e não paz. Parem e pensem, acaso homens dão à luz? Então por que estão com o rosto pálido e as mãos na barriga? Como uma mulher em trabalho de parto, em toda a história nunca houve uma ocasião de tanto terror. Será um tempo de angústia para Israel? No fim, porém, ele será resgatado, pois naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, quebrei o jugo que estava sobre seu pescoço e arrebentarei suas correntes. Não serão mais escravizados por estrangeiros, pois o meu povo servirá ao Senhor, seu Deus, e ao descendente de Davi, o rei que estabelecerei para eles. Portanto, não tenham medo, meu servo Jacó. Não desanime, ó Israel, diz o Senhor, pois trarei de volta de terras distantes. Os seus descendentes retornarão do exílio. Israel voltará a ter a vida de paz e sossego, e ninguém o assustará, porque eu estou com você e o resgatarei, diz o Senhor. Destruirei completamente todas as nações, entre as quais o espalhei, mas você não será completamente destruído. Eu o disciplinarei, mas com justiça. Não posso permitir que fique impune, assim diz o Senhor. Seu ferimento é incurável, é uma ferida grave. Não há ninguém que possa socorrê-lo. Não há remédio que cure sua ferida. Todos os seus amantes a abandonaram. Não se importam com você. Eu a feri cruelmente, como se fosse meu inimigo, pois seus pecados são muitos e sua culpa é grande, porque se queixa de seu castigo, dessa ferida que não tem cura. Tive que castigá-la, pois seus pecados são muitos e sua culpa é grande. Mas todos que a devorarem serão devorados. Todos os seus inimigos serão enviados para o exílio. Todos os que saquearam serão saqueados. Todos os que despojaram serão despojados. Restaurarei sua saúde, curarei suas feridas, diz o Senhor, pois a chamam de rejeitada. Sião, cidade com que ninguém se importa. Assim diz o Senhor, quando eu trouxer Israel de volta do exílio e restaurar a situação, Jerusalém será reconstruída sobre suas ruínas, e o palácio voltará a ser habitado. Haverá alegria e cânticos de gratidão, e eu farei o meu povo se multiplicar e não diminuir. Eu os honrarei e não os humilharei. Seus filhos prosperarão como no passado, e os estabelecerei como nação diante de mim. E castigarei quem lhes fizer mal. Voltarão a ter o próprio governante. E ele virá do meio deles. Eu aproximarei de mim, diz o Senhor, pois quem ousaria se aproximar por conta própria? Vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus.
Vejam, a ira do Senhor irrompe como uma tempestade. Um vendaval sobre a cabeça dos perversos. A ira ardente do Senhor não passará, até que se cumpra tudo o que planejou em dias futuros. Vocês entenderão tudo isso. Aleluia. Amanhã nós vamos ler o 31. Então vamos aqui pegar, né? Eu quis ler tudo de uma vez. Então Deus ordena a Jeremias que escreva, né, todas as palavras no livro, pois ia chegar o tempo, certo? Que ele ia trazer de volta todos aqueles que estavam no exílio da Babilônia. Deus ia trazer de volta todos aqueles que estavam no cativeiro. Então o Senhor está prometendo restaurar Israel e Judá, né? Para eles, que eles possam prosperar e possuir a terra deles novamente, que Deus deu aos seus pais, aos seus antepassados, tá? Então Deus, ele cumpre as suas promessas, só que é no tempo determinado. E aqui, né, a gente viu no capítulo anterior que levantou falsos profetas para falar que logo eles sairiam do exílio e logo eles voltariam, né, para sua terra. Só que isso era uma mentira. Demorou mais de 70 anos para que isso pudesse acontecer. Eu quero que você entenda que muitas vezes Deus, ele trouxe uma promessa, ele trouxe uma palavra, mas ele tem um tempo determinado para se cumprir. Por quê? Nesse tempo determinado, ele precisa te tratar, ele precisa desenvolver um caráter, né, de um filho, de uma filha de Deus, que talvez você ainda não tenha sido forjado completamente. Então Deus, ele guarda o seu povo, Deus, ele tem aí as suas promessas e ele tem o tempo dele determinado para cumprir. Às vezes a gente está há um bom tempo no deserto e a gente não entende o porquê. Nossa, eu estou tanto tempo no deserto. Tem como acelerar o processo? Tem, com obediência radical. Se você obedece pela metade, quanto mais você atrasa, quanto mais você demora a se entregar completamente para Deus, maior é o seu tempo no deserto, maior é o seu tempo de processo. Então, quando eu me posicionei com Deus, eu fui extremamente radical. Eu me posicionei de verdade, porque eu entendi que não dava mais para brincar, não dava mais para tentar fazer uma coisa para Deus certa e continuar fazendo a outra errada. Então, quanto mais você se posiciona em obediência radical, fazendo aquilo que você sabe que é o certo, maior é o aceleramento de Deus. Você sai do deserto mais rápido, você vive as suas promessas mais rápido. É ou não é assim? Olha só, por que você aqui no nosso ministério você vive um aceleramento? Porque aqui eu te convido para consagrar, eu te convido para jejuar, eu te convido para orar na madrugada. E automaticamente essas atitudes, essas disciplinas espirituais trazem sobre você edificação, trazem sobre você mais do Espírito Santo. E aí você tem mais força para deixar pecado, para tomar certo tipo de posicionamento. E aí, de repente, você começou a viver em 30 dias o que você não viveu nos últimos 3 anos espiritualmente. De repente, em 3 meses, você tem um aceleramento, você aprendeu tanta coisa. E você fala, mas por que eu não aprendi isso antes? Porque você não tinha se posicionado, você não se consagrava, você não jejuava. Então, nós precisamos ter uma atitude radical com Deus para viver um aceleramento. Então, se você vai com meio termo, empurrando com a barriga, assim vai ser as promessas, assim vai ser as coisas na presença do Senhor, amém? Então, mesmo quando talvez você fala, meu Deus, eu tô aqui jogado, parece que Deus esqueceu de mim, eu quero que você entenda, há um tempo determinado para todas as coisas, mas existe uma forma de nós acelerarmos o processo, que é através do quê? De uma obediência radical. Quanto mais cedo você obedece, quanto maior for o seu posicionamento, maior é o nível, né, do mover de Deus em relação a você. Então nós não podemos, tá, fazer as coisas de qualquer jeito. Entrar, falar assim, eu vou servir Deus de qualquer jeito. Queridos, com Deus não tem qualquer jeito. Ou você tá ou você não tá. Ou você é ou você não é. Deus fala que o morno, ele vomita. Você sabe por que Deus vomita o morno? Porque o morno, ele come na mesa do mundo, ele come na mesa de Deus. E Deus abomina quem não tem uma postura de realmente escolher diante de tudo e de todos. Você precisa falar, eu quero Deus, eu vou servir a Ele. Então eu tive essa atitude, eu fui radical nessa atitude e Deus acelerou a minha vida, o meu ministério e tudo, porque eu fui realmente radical, eu fui intencional no reino de Deus, tá? Então Deus revela um tempo de grande angústia, de grande tremor, né, para esse povo, né, conhecido como o tempo da angústia de Jacó, mas com uma promessa que ele, né, será salvo, né? Então aqui você vê que Deus, né, chama Sião, né,
como se fosse uma mulher, né? Uma mulher que está ferida, certo? Então, né, fala ali das dores de parto. Então, Deus, né, ele vê o seu povo, ele vê o sofrimento do seu povo, ele tem misericórdia, e você vai ver que desde o começo de Jeremias, Deus está pelejando com esse povo que é idólatra, é um povo de duas palavras, é um povo de duas faces, é um povo, né, que não busca Deus genuinamente, que vive ali se corrompendo. Então, Deus está falando assim, olha, eu vou quebrar o jugo do inimigo que está sobre o seu pescoço, eu vou romper com as bolas de ferro que estão nos pés de vocês. Mas para isso vocês precisam se posicionar, certo? Então, Deus está prometendo o quê? Te quebrar o jugo, né? Então, Jeremias no começo do texto, ele coloca o quê? Um jugo de madeira, tá? Depois vem Ananias, tira o jugo de madeira e Deus fala que está substituindo por um jugo de ferro. Então, muitos de nós, às vezes, estamos nesse lugar debaixo de uma opressão espiritual. E o que é opressão? A opressão, ela vem quando você tem uma legalidade aberta. Aí, às vezes, você não consegue prosperar, você não consegue romper, você não consegue iniciar um projeto que queima no seu coração, porque existe uma opressão. E por que tem essa opressão? Porque tem uma brecha aberta, aonde o inimigo se aproveita para trazer névoa de pensamento, para te atacar sua identidade. Nós só conseguimos romper e prosperar quando nossa identidade está firme. Por isso que o final do programa do Reset, a partir do ciclo 7, é ativar a identidade. Porque primeiro nós vamos guerrear contra todo gatilho que impediu você de ser quem você nasceu. Às vezes, queridos, uma ferida de pai impede você de prosperar. Por quê? Você não perdoou, você não ressignificou. Então, sabe aquele exercício que vocês fizeram durante o programa? Exercício com o pai, exercício relacionado à mãe, exercício relacionado a Deus Pai. Havia vários exercícios. Todos esses exercícios foi exatamente proposital para tirar qualquer bloqueio que Satanás usava para impedir você de prosperar, impedir você de vencer. Então, quando nós ressignificamos essas áreas, perdoamos, soltamos, aí a gente consegue se entender. A gente consegue fluir, porque agora nada mais te bloqueia. Não tem agora um jugo, um bloqueio sobre você. Então Deus aqui, né, ele está prometendo que ele vai o quê? Ele vai tirar o jugo pesado. Mas Deus só tira o jugo de quem se posiciona. Deus só tira a opressão de quem realmente fala, Senhor, eu não consigo. Senhor Deus, me ajuda a lutar contra Satanás. Senhor Deus, me ajuda a lutar contra o diabo. Tá? Então, para Deus tirar o jugo, para Deus quebrar as legalidades, você precisa ter uma atitude de posicionamento na presença de Deus, certo? Aí é que o Senhor, no final do texto, ele está reconhecendo que as feridas de Israel são profundas, mas promete, né, cura, restauração. Mas ele afirma, ferida é incurável, mas logo ele declara que ele vai curar as chagas, ele vai curar toda a ferida, certo? O desprezo das nações não será o fim da história do povo de Deus. Então Israel foi um povo muito rejeitado por outras nações, tá? Para que você tenha noção, Israel esse ano fez 77 anos que realmente como que fala? Se emancipou, né, como nação, certo? Então faz somente 77 anos, tá? E Jesus fala que assim que isso acontecesse, não passaria uma geração. E uma geração são 80 anos, né? Ali, segundo os rabinos, tá? Então, tudo indica, tudo o que está acontecendo sobre Israel, tudo que tem acontecido, está indicando para nós o fim das coisas. Amém? Eu não sei se você sabe, mas Deus, né? Ele diz, né? Ali no hebraico puro, ele fala que só vai tolerar o povo 120 anos, o ser humano 120 anos. Mas no hebraico, na tradução original, ele fala que só vai tolerar 120 jubileus. Faz agora, queridos. Faz a conta aí. Quanto que é 120 vezes 50? Quanto que é, amor? São 6.000 anos. Tá? 6.000 anos. Certo? Ou seja, Deus só vai tolerar a humanidade 6.000 anos. Nós estamos em que ano? 5.786 agora, né? Só que, quando você estuda lá os rabinos falam que alguns anos foram perdidos, 200 e poucos anos foram perdidos. Então, pela conta, né, da coisa toda,
nós já estamos 6.000 e alguma coisinha, certo? Ou perto de 6.000. Então, são só 7.000 anos, né? Segundo, escatologicamente, sendo que o último milênio vai ser o milenar, certo? Então, no próximo Apocalipse, eu vou trazer isso para vocês, tá? Eu vou trazer isso para vocês bem arrumadinho, bem organizadinho, com todo o contexto, texto, né? Eu sei que vocês gostam disso. Então Deus falou assim, só vou tolerar a humanidade 120 jubileus, 6.000 anos, tá? Então, o Senhor, ele reconhece as feridas de Israel e ele fala, né? Ele traz uma palavra, certo? Então, o Senhor aqui no final do texto, ele promete que ele vai reconstruir, né, a cidade sobre as ruínas, ele vai restaurar o palácio como antes e o povo voltará a celebrar, né? E o governante sairá do meio deles, né? Apontando para Cristo. Então, esse governante que sairá no meio deles está falando o quê? De Jesus. Está falando de Jesus Cristo. Amém? Então, nós precisamos estar, né, aí, queridos, bem posicionados em Deus, certo? Nós precisamos, de verdade, ter uma obediência radical. Não adianta você fazer uma coisa certa e 3 errada. Você vai continuar patinando no deserto. É mesmo, queridos, com Deus não tem meio termo, não tem, com Deus é, tá? E eu demorei muito para entender isso, certo? Eu achava que eu tinha me posicionado em Deus, né? Tô falando lá antes, quando eu precisava de alguma coisa, daqui a pouco eu tava fazendo tudo errado. Então, com Deus não funciona dessa maneira. E eu preciso que você entenda isso, tá? O livro de Jeremias é extraordinário, tá? Pra gente entender, né? Como que, né, Deus, qual que foi a maior peleja de Deus, né? Se a gente pudesse falar assim, qual que foi a maior pauta pela qual Deus, né, guerreou, que Deus, né, nós tivesse uma pauta, né? Hoje a nossa pauta como cristão é o quê? Defender o reino de Deus, falar de que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador, sim ou não? Então nós queremos apresentar Jesus. Só que a pauta de Deus aqui, queridos, era contra o pecado, era contra a idolatria. Então, o eixo principal, né, a maior pauta de Deus aqui é contra a idolatria. E nós, hoje, talvez não levantamos imagens, estatuetas, mas a gente tem idolatrado talvez mais a nossa casa, nosso marido, nossa esposa, filhos, coisas. E tá do mesmo jeito, só que só mudou o ídolo. Amém? Nós temos que tomar muito cuidado com isso, tá? Eu quero trazer para você hoje uma live poderosa, tá? Sobre a oração da madrugada. Se a oração da madrugada tivesse o peso de qualquer outro horário, por que nós estaríamos orando de madrugada? Não faz sentido. Nós poderíamos orar 9 horas da noite, todo mundo chegou do trabalho, 6 horas, tá? Da noite. Mas existem horários proféticos, janelas de oportunidade. Então, tá? Eu quero que você abra comigo agora, amém? Glória a Jesus. Abra comigo agora em Marcos capítulo 1, verso 35. Mateus, Marcos, Lucas e João. Marcos é o segundo livro. Mateus capítulo 1, verso 35. Amém ou misericórdia? Acharam ou não? No dia seguinte, antes do amanhecer, Jesus se levantou e foi ao lugar isolado para orar. Então, Jesus, o Filho de Deus, orava de madrugada. Tem gente que fala que não tem nada a ver esse negócio de orar de madrugada. Nós estamos falando do Filho de Deus. Amém? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Abra comigo em Lamentações, capítulo 2, verso 19. Lamentações, capítulo 2, verso 19. Amém? Lamentações. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ler essa versão que está aqui. Diz assim: levanta-te, clama de noite no princípio das vigílias. Derrama como água o teu coração perante o Senhor. Levanta as tuas mãos pela vida dos teus filhinhos, que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas. Amém? Então,
a gente vê o texto, né? Tem aquele outro texto em Salmo: aqueles que de madrugada me buscam, aqueles que cedo me buscam, me encontrarão. Amém? Então existe uma graça, existe um favor, existe uma movimentação de Deus maior nas madrugadas, né? Em prol daqueles que se posicionam, tá? Então, antigamente, lá no sistema antigo, não era falado assim, 3 da manhã, não. Era falado assim, primeira vigília, que ia das 18 às 21, segunda vigília, que ia das 9 à meia-noite, terceira vigília, que ia da meia-noite às 3 da manhã, certo? A terceira vigília ainda é fácil, porque muita gente dorme 11 horas, né? Dorme tarde, então orar de meia-noite até as 3 é até fácil. Agora, dormir, acordar 2 e pouquinho, para pegar a vigília das 3 às 6 é muito mais difícil, é o horário mais difícil de todos. E é esse que Deus nos convocou para estar, tá? Então, das 3 às 6, certo? É o horário, tá? Aonde os maiores intercessores da terra estão posicionados. O que eu vou falar de novo? Das 3 às 6 é o horário que os maiores intercessores da terra estão posicionados. Amém? Antes de amanhecer, tá? Assim como Jesus. Então, Jesus aparece andando do mar na quarta vigília. Qual que é a quarta vigília? Das 3 às 6 da manhã. Quando Jesus anda sobre as águas, é exatamente na quarta vigília. Então, eu quero que você entenda. Ali, né, eles estavam no barco, certo? E Jesus vem andando na quarta vigília, tá? Então, deixa eu ver aqui. Então, esses horários, tá? Essas vigílias, todas são significativas, tá? Mas, quanto mais sacrificial é o horário, por causa do seu sono, maior, né, é a manifestação do poder. Por quê? É um tipo de oração que você entra já entregando um sacrifício para Deus. E qual que é o sacrifício? É o sacrifício do teu bem-estar, é o sacrifício do teu sono. Então, queridos, não é fácil levantar esse horário. Meia-noite ainda a gente consegue ficar acordado, mas 3 da manhã é um horário muito difícil. Você tem que realmente ser acordado pelo Espírito Santo, porque o diabo vai fazer de tudo para você não levantar. Quantos de vocês já foram acordados por mim em sonho? Porque direto, vocês, né, são prova. Eu estou na oração da madrugada, eu falo: Senhor, incomoda, envia um anjo agora, desperta os guerreiros que estão dormindo, os guerreiros que não estão conseguindo levantar na madrugada. E aí, quantos de vocês, né, acordou, né, tinha lá alguns dias sem levantar, aí você acordou comigo te chamando, ou você escutou a oração e você nem tinha ligado o celular, certo? Então, acontece exatamente dessa forma. Por quê? O que acontece nesse horário? Os bruxos, os feiticeiros, os satanistas, eles sabem que o cristão, o povo de Deus, né, está dormindo nesse horário. São todos não, mas os que oram, queridos. Deixa eu te falar uma coisa para vocês. Pessoas que oram na madrugada é raro. Às vezes dentro de uma igreja não tem ninguém que ora na madrugada. Às vezes dentro de uma igreja toda não tem ninguém que ora dentro de uma madrugada. Tá? O que acontece aqui na Global Fire é algo muito raro, é algo muito sobrenatural, é algo extraordinário. Queridos, nós somos 1.500, né, dependendo da campanha que nós estamos, nós somos 3.000 pessoas. Você tem noção? Pessoas orando, acordando, e nós começamos, não 3, nós começamos 2h50. Mas para você estar 2h50, talvez você seja como eu, que tem que acordar 2h30, 2h20, lavar o rosto, ficar já posicionado para estar bem acordado na hora da oração, certo? Então, por que esse horário ele é tão difícil de orar? Porque é um horário toda vigília, de uma vigília para outra. Deixa eu só achar aqui um versículo, tá? Aqui para trazer esse respaldo para vocês. Vou trazer aqui para você, tá? Abre comigo. Deixa eu ver. Aqui. Deixa eu ver. Glória a Jesus.
em Gênesis 32. Abra comigo em Gênesis 32. Amém? Quem que viu Jacó lutando com o anjo? Jacó lutou com o anjo. Só que chegou um determinado horário, o anjo falou, eu preciso ir. Me deixa, me solta. Jacó lutou ou não lutou com o anjo? Gênesis 32. Abra comigo. Amém? Esqueci de peço referência. Gênesis 32. Então, o que eu quero trazer para vocês? E Jacó levantou os olhos a Esaú, então viu duas mulheres, José e Raquel, deixa eu ver se está aqui mesmo, tá? Deixa eu ver. Jacó, porém, respondeu, como o Senhor pode me ver algumas... Deixa eu ver. Onde que tá, gente, que Jacó luta com o anjo? Acha aí pra mim, amor. Jacó agarra o calcanhar, 32, 27. Deixa eu ver. Eu acho que é 31. Já tô achando aqui. Calma aí, meu povo. Glória a Jesus. Deixa eu ver o 32, né? Jacó luta com Deus. Jacó luta com Deus. Então, Gênesis 32, do 22 em diante. Nananana, com isso ficou sozinho. Nananã. Certo. A partir do 28, o homem disse, seu nome não será mais Jacó. De agora em diante, você se chamará Israel, pois lutou com Deus e com os homens e o venceu. Por favor, diga-me, qual é o seu nome? Disse Jacó. Por que quer saber o meu nome? Replicou o homem. Esse homem aqui no caso é o anjo. O abençoou Jacó ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse, vi Deus face a face. No entanto, minha vida foi poupada. O sol estava nascendo, presta atenção aqui. Quando Jacó partiu de Peniel, marcado por causa do quadril deslocado, até hoje o povo de Israel não come o tendão. Nananana. Tá. Eu não sei se é nessa versão, mas ali tem um momento que o anjo, né, ele fala que ele precisa ir, né? Que ele precisa ir daquele lugar, ele precisa sair daquele lugar. Amém? Jacó no Vale de Jaboque. Por quê? Porque há uma troca de serviço angelical a cada vigília, certo? Há uma troca de serviço angelical. Então, é de 3 em 3 horas que o mundo espiritual se move em uma janela oportuna. Então, nós temos aqui um exército posicionado. É no verso 26. Tá? E o homem disse, exatamente, deixe-me ir, pois está amanhecendo. É no 26, gente, é que eu comecei a ler pra frente. Deixe-me ir, pois está amanhecendo. Nós estamos falando de um ser celestial que falou, olha, o meu horário aqui é até agora, eu preciso ir embora. Ou seja, os anjos cumprem horário. É muito bem organizado o reino de Deus. Deixa-me ir que eu tá amanhecendo. Peraí, esse anjo é o anjo da 4ª vigília. Então Jacó está lutando face a face com um anjo na 4ª vigília para tomar posse da bênção que ele roubou lá atrás do irmão. Tá? Então, eu quero que você entenda que de uma vigília para outra há uma troca de patente angelical. Certo? E eu estou provando para vocês que isso existe, porque senão esse homem aqui, né, que aqui se chama homem, mas é o quê? É um anjo de Deus que lutou com Jacó. Então, há uma transição espiritual, certo? De uma janela para outra. Por quê? De 3 horas até 6 horas da manhã é onde os principados, as potestades, eles atuam com mais força, porque geralmente o povo cristão que ora mais cedo, ora 1 hora, ora na meia-noite. Os que oram de 3 às 4, né, até as 6 horas da manhã, é uma quantidade mínima, mas essa oração na madrugada ela é muito poderosa. Então as potestades, os principados, eles conseguem atuar de forma mais livre. Agora imagina como nós temos sido o pesadelo de Satanás. Faz mais de 2 anos que nós estamos todo dia na madrugada orando. Mais de 1.000 e poucas pessoas todos os dias. Então, nós somos sim o pesadelo de Satanás, porque às vezes você pode até não ver o mundo espiritual, mas o fato de você ligar a oração,
né? Quantos de vocês, o cachorro da vizinha na hora da oração, ele nem estava escutando direito, mas ele começou a latir, ele começou a rosnar. Talvez a gente tem testemunho de pessoas do lado da casa que manifestou. Então presta atenção. Você ligou a oração aí, você acha que está sendo só sobre a sua casa. E nós estamos desligando obra de feitiçaria, declarando que essa madrugada eu declarei, nenhum despacho sobe. Nada que for oferecido para Satanás vai vingar. E todo demônio que quiser descer não vai descer. Não vai manifestar nenhum demônio. Às vezes você, queridos, é muito limitado e você só acha que é sobre sua casa. Mas Deus está fazendo sobre o bairro. Às vezes você fala assim, nossa, nós somos 1.000 e pouco, 2.000 pessoas, né? Porque tem o Zoom também. Mas Deus está fazendo, tá? De uma forma poderosa. Deus às vezes está trazendo libertação para o seu vizinho. O cachorro está endemoniado. E o cachorro endemoniado está rosnando e latindo porque ele reconhece o mundo espiritual. Quantos de vocês o marido na hora da oração da madrugada manifestou? Vocês me contam. Apóstolo, meu esposo manifestou. Foi difícil aqui, tive que botar a mão nele. Quantos de vocês, gente, as histórias assim são muito, tá? São muitas assim. Os animais ficaram loucos. Vocês começaram a escutar estralar disso, estralar daquilo. Por quê? Esse é o horário onde as principados, as potestades, os governos das trevas, as hostes malignas, eles sentem que tem, né, livre-arbítrio para fazer o que eles quiserem. Só que nós temos sido uma pedra de tropeço no sapato do diabo, porque nós temos oprimido a atmosfera espiritual com o fogo da presença de Deus. Então, quanto mais fogo nós lançamos, né, da presença de Deus sobre a atmosfera espiritual, menos, ou seja, eles vão começar a adquirir menos forças. Eles não vão conseguir ter forças, certo? Os despachos não sobem. Os bruxos que estavam em projeção astral têm que retroceder, porque nós estamos numa via. É como se nós estivéssemos numa via única, onde nós falamos, aqui não. Então, realmente, nós entramos, queridos, no campo de batalha. E vocês não têm noção do que está acontecendo no mundo espiritual. E por que a nossa oração, ela tem tanta autoridade nesse horário? Porque você entra com um peso de sacrifício, que é o seu sono. O nosso sono fisiológico mais pesado e mais reparador é esse horário. Então, quando você entra dentro desse horário, você não tem noção da autoridade. Por que tanta manifestação? Pessoas manifestando, né? Pessoas são libertas, queridos, só escutando, às vezes sozinhas, né? Essa oração da madrugada. E toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Nós somos apenas instrumentos de Deus, nós decidimos nos posicionar. Que Deus não tem nada a ver comigo, não. Eu só sou um vaso que se edificou para Deus usar. Todo o poder e toda a glória e toda a honra é dele. Deus pode fazer a mesma coisa com você. Só está esperando os seus passos de obediência. Só está esperando o seu posicionamento. Tá? Então Jesus, você vai ver aqui que ele ora na quarta vigília. Jacó luta com o anjo na quarta vigília. Quando a Bíblia fala quarta vigília, nós estamos falando das 3 às 6. Quando falar a terceira vigília, nós estamos falando da meia-noite, tá? Às 3. Mas por que eu estou trazendo isso para você? Porque os bruxos, os feiticeiros, os satanistas, os macumbeiros, qual que é o horário que eles mais gostam de atuar? De 2h30 em diante. O diabo, ele nunca começa 3 horas da manhã. Ele começa um pouco antes. Certo? Por isso que nós começamos a oração da madrugada 2h50, certo? Porque nós pegamos um pouco da segunda vigília, da terceira vigília, certo? Para destronar todo o ataque de Satanás. E nós caminhamos para dentro da quarta vigília. Tudo, queridos, foi feito estrategicamente, assim como Deus trouxe para mim. Amém? Tem gente que talvez fale, mas por que vocês não começam às 3 horas? Porque nós pegamos um pedaço da terceira vigília. Porque dentro da terceira vigília há uma patente de demônios, há uma qualidade de demônios, e nós já entramos destronando aquilo que foi feito na terceira vigília e aquilo que está sendo feito na quarta vigília. Amém? Só que tudo que é mais pesado, tudo que é mais, ou seja, feito com as entidades maiores, é dentro da quarta vigília, tá? Que é das 3 às 6, certo? Então, o princípio das vigílias começa entre 6 e 9 e 9 e meia-noite. Esse horário é mais tranquilo de orar. Esse horário é o horário que o povo está indo para o culto. Esse horário, por que a gente vai para o culto, geralmente na parte da noite? Porque é a primeira vigília. Né? Geralmente a gente vai para o culto na primeira vigília e aí tá voltando embora na segunda vigília e na terceira vigília da meia-noite às 3 da manhã.
certo? Por que você acha que antigamente, antes de você orar na madrugada, você acordava espontaneamente entre 3, 5 da manhã? Porque há um chamado para você se posicionar. De repente parece que você tem uma insônia. Não é insônia. É Deus te chamando para se posicionar, para orar, certo? Queridos, a madrugada, o nível de intervenção, de livramento que pode acontecer através de uma oração da madrugada, você não tem noção. Porque você vai guerrear exatamente com o inimigo das nossas almas, Satanás, tá? Ele gosta de atuar, mas de madrugada ele acha que ele tem mais direito de fazer as coisas, porque é o horário que os filhos das trevas... Gente, você não vê os macumbeiros, você pode até encontrar hoje a luz do dia, mas se tem um horário para eles fazer as coisas, é a luz da escuridão, é a luz da noite. Então é exatamente por isso que nós temos que orar de madrugada. Exatamente por isso que nós temos que nos posicionar na madrugada. Você não vê ali o povo indo para a encruzilhada de dia, não, é de noite que eles vão. Por isso que nós precisamos tomar posse de toda a autoridade que nós temos em Cristo Jesus, tá? E despertar e acordar. Então, se você não consegue acordar de madrugada, se policie. O apóstolo sabe que dá o quê? 8h30, 9 horas eu tô indo deitar. Tem dia que eu vou um pouco mais tarde, 9h30. Mas pode estar quem for na minha casa. Tchau. Eu sei aonde aperta no meu sapato. Eu sei o impacto que tem a oração da madrugada. E eu sei que um horário tarde que eu vou afeta no meu desempenho no outro dia. Então, eu preciso manter essa engrenagem rodando, que é da oração da madrugada. Então, eu preciso me policiar. Eu não posso me dar o privilégio de falar assim, eu vou dormir um pouquinho mais tarde hoje, tá? Porque senão a gente acorda igual um zumbi, certo? Quero que você entenda isso, tá? Então, nós estamos falando de oração. Então, a oração de guerra, ela é muito mais poderosa. A oração, de voz de comando, de libertação, para destruir principalmente os principados, as potestades, o governo das trevas, para declarar, queridos, que você está tomando um território, que você está orando pela vida de uma pessoa, de meia-noite a 3 da manhã, poderoso, mas de 3 da manhã às 6 da manhã é muito mais poderoso, tem muito mais impacto, porque é um horário que você já entra, entregando o quê? Sacrifício, você já entra entregando o seu sono como sacrifício, amém? Orar de joelhos é um outro tipo de você fazer uma oração entregando o sacrifício, de estar numa posição incômoda. Ajoelhar-se na presença de Deus é prestar culto a Ele também, tá? Então eu sei que a gente entrou num lugar talvez de orar de qualquer jeito e podemos orar de pé, sentado, às vezes ali no chão, prostrado, mas orar de joelho tem um impacto sobrenatural. Orar de madrugada tem um impacto sobrenatural. Amém? Então, nós precisamos entender que existem coisas que nós só tomamos, tá? Entre 3 e 6 da manhã. E agora, quem que é libertador? Quem gosta de mexer com libertação? Quem gosta, de ter autoridade? Quem gosta de, manifestar libertação? Ou seja, dar uma voz de comando, o demônio manifestar? Quem gosta? Se você é um libertador, existe uma unção de autoridade que você só pega orando na madrugada. E de 3 às 6. Quando você quer uma autoridade que ninguém tem, quando você quer exercer uma voz de comando que ninguém exerce, você precisa fazer algo que quase ninguém faz. Então, se você quer ter autoridade para falar, manifesta em nome de Jesus. Quantos? Gente, nós estamos falando que eu estou orando aqui, o hub da oração é aqui em casa, vai para todo lugar do mundo. E aí eu estou orando aí na sua casa, seu marido do lado manifesta. Como que acontece isso? Eu nem estou orando por ele, porque a unção despedaça todo jugo. Todo lugar que Jesus encontra para arrancar o jugo do pescoço que Satanás colocou, ele arranca porque ele é poderoso. Mas por quê? Eu sou um vaso que se edificou e ele colocou o poder dele sobre a minha vida para que eu pudesse manifestar a libertação, através do nome de Jesus na vida das pessoas. E o Senhor quer fazer a mesma coisa com você. Amém? E Deus só quer que você se posicione. Então, a autoridade que você toma no jejum é uma, na oração é outra. E orando nesse horário na madrugada é uma autoridade, querido, sobrenatural, porque além de orar, você está o quê? Sacrificando o seu sono. Você está entrando dentro do campo de batalha mais difícil que existe.
Quando você começou a orar na madrugada, não cansava a voz? Parecia que você ia ficar sem ar? Você estava orando ali comigo, você fala, meu Deus, que canseira. Hoje você dá conta. Por quê? Você não está orando em qualquer ambiente. Você está orando no ambiente de guerra mais pesado. Geralmente, quando eu dou assim, tem alguém, eu dou uma oportunidade para alguém, às vezes o apóstolo está ocupado, ou ele está, né, muito cansado, eu falo, dorme hoje, eu vou colocar alguém no seu lugar. Às vezes, quando eu coloco alguém que nunca orou de madrugada, essa pessoa com 10 minutos, ela quer perder a voz. Porque eu vejo que ela está enfrentando uma batalha nova, um nível de guerra novo. Essa pessoa, ela ora 1 hora tranquilo. Se for em outro horário. Mas se for num horário de guerra, não consegue orar 10, 15 minutos. Por quê? Não tem musculatura espiritual. Quem aqui, querido, já tentou, que não orava antes, quando começou a orar, falou, meu Deus, que canseira. Meu Deus, parece que tinha alguma coisa segurando a minha garganta. Por quê? Você orar no horário que você está acostumado, 9 da manhã, 10 da manhã, 8 da manhã, 6 da manhã é uma coisa. Você orar 3 horas da manhã é outra coisa, é outro nível de guerra. Você está entrando numa atmosfera de opressão que você tem que entrar com uma autoridade. Hoje, eu oro tranquilamente, oro 1 hora, né? A gente divide aqui, eu e o apóstolo, certo? Isso melhorou muito, né? No começo eu orei 50 dias seguidos. Quando a gente abriu, quero contar uma coisa para vocês. Quando eu abri, quem sabe disso vai lembrar. Quando eu abri a oração da madrugada, Deus me pediu 50 dias, ininterrupto. Tinha que ser eu 1 hora todo dia. E eu fiz os 50 dias, 1 hora eu todo dia. Porque eu estava abrindo um caminho, eu estava abrindo uma via, tá? Para nós estabelecermos o trono de Jesus sobre as madrugadas. E é por isso que o povo vem. Então, no princípio de tudo, Deus falou assim para mim, você vai ter que orar. É você, 1 hora, 50 dias ininterrupto. E teve vezes de eu ir sem voz. Teve vezes de eu ir sem voz, mas por quê? Eu estava abrindo um caminho para estabelecer o trono de Jesus, para falar assim, nós não vamos estar aqui só 50, só 3 meses. Nós vamos estar aqui por tempo ininterrupto. Amém? Então, doeu a minha carne, foi muito sacrificial para mim, porque Deus falou, é 50 dias e tem que ser você. Amém? Isso tudo conta no mundo espiritual. Amém, queridos? Então, né? Esse horário é um horário que você vai tomar posse de uma unção que você não toma posse em outro horário. Então, se você quer exercer voz de comando, se você quer ter autoridade para ligar e desligar as coisas, né, no reino de Deus, ativar algo no reino de Deus, desligar algo no reino das trevas, se você quer ter domínio sobre principado, potestade, governo das trevas, se você quer ter destreza, né, se você quer ter feeling na batalha espiritual, você precisa orar de madrugada. E de madrugada existe uma graça, existe uma manifestação do poder de Deus genuíno, porque como eu disse para você, você entra já com o sacrifício nas mãos, que é o que? O teu sono, certo? Então, enquanto todo mundo está dormindo, todo mundo está se deliciando no sono, você e um exército, nós estamos guerreando, nós estamos sendo a pedra de tropeço no sapato de Satanás. Você tem noção que a hora que os macumbeiros estão tudo afoito, nós estamos falando, Senhor, destrona agora, tira os bruxos, Pai dos territórios, o Brasil é do Senhor. Nós enfraquecemos, tá? O poder que eles tinham, nós trazemos para eles uma atmosfera instável, porque nós colocamos fogo sobre o local. Apóstolo, mas será que acontece isso mesmo? Claro, querido, se acontece conosco. Quem aqui já foi para um lugar e falou assim, nossa, eu entrei numa casa, menino, eu me senti tão mal, fiquei tão oprimido lá. Nossa, tem uma opressão, mas lá também mora um macumbeiro, ou mora um feiticeiro, ou lá... Se nós ficamos oprimidos com a opressão de Satanás, você acha que Satanás não fica oprimido com o fogo da presença que nós manifestamos? Com o fogo da presença de Deus? Você acha que Satanás não começa a passar mal, não começa a retroceder? Queridos, nós sentimos a opressão, nós sentimos uma nuvem negra. Quem dirá ele sente o fogo que nós carregamos? E nós estamos no coletivo, como um exército, clamando em alta voz. E essa minha voz, agora, eu não sei se você entendeu, mas é como se eu estivesse orando em mais de 2.000 casas todos os dias. Essa oração está sendo escutada, ou no teu ouvido, né? Geralmente o pessoal liga.
E essa oração, ela começa a incendiar os lugares. É como se eu estivesse orando dentro de todo o território brasileiro e em muitos outros países. Não só eu, mas o apóstolo, aquele que vem aqui. Então, isso, queridos, tem um impacto muito grande. Um dia, uma pessoa foi tirar um demônio de outro país. E a pessoa... Não, esse demônio era do Brasil. E o demônio manifestou e falou que era para tirar o áudio que estava sendo tocado ali com a minha voz, que o demônio me odiava e que ela tem nos tirado de muitas casas. Como que eu tenho tirado ele de muitas casas? Se eu não vou na casa de ninguém? Porque a oração, ela chega em muitas casas. A oração chega em muitas cidades, em muitos bairros. Então, a sua oração na madrugada pela sua família, pela sua empresa, ela tem um impacto muito sobrenatural. E você precisa se posicionar e entender que isso, queridos, não é só mais um dia. É um dia que você está tomando, tá? Você está tomando do reino das trevas o que ele achou que ele tinha posse na sua família, na sua cidade, no seu bairro. Você não tem noção, mas o fato de você orar de madrugada, fecha terreiro, fecha centro de macumba aí no teu bairro. É só você falar: Senhor, eu me posiciono, eu declaro que a partir de hoje não fica nenhum centro de macumba, não fica, vai ter que mudar ou vai ter que se converter a Jesus, mas aqui eu não deixo, eu declaro, Senhor Deus, que eu não permito através do sangue de Jesus, eu não aceito. Então você precisa começar o quê? Exercer a sua autoridade, exercer a voz de comando que você tem em nome de Jesus. Nós precisamos entender quem nós somos no reino de Deus. Aí você fica aí com medo de Satanás. Você sabe por que o diabo me odeia? Porque, queridos, eu não só ensino libertação, eu ensino as pessoas a afrontar Satanás. Eu ensino as pessoas a entender que são filhos de Deus carregando o fogo do Espírito Santo. E que, na verdade, quem é oprimido é o diabo. Mas ele tentou, por uma cultura, né? Por uma cultura mística, por uma cultura folclórica, falar que ele é o Saci Pererê, que ele é o sei lá o quê, que ele é o... Não, queridos. Ele está condenado em Apocalipse 20. Você é o sal da terra, a luz do mundo. Você que carrega a porção poderosa do Espírito Santo dentro de ti. E é você que coloca o terror na mente do diabo. Então nós precisamos andar debaixo dessa consciência. Quem é o diabo? Então quando você se levanta sabendo quem você é. Agora, antigamente acontecia um barulho na sua casa. Você tinha a impressão do demônio andando. O que você fazia? Você ficava com medo. Você ficava coagido, mas depois que você começou a orar na madrugada, você já levanta, você já pega um óleo. Satanás, pra fora. Espírito em projeção astral, se tiver aqui, vaza. Vai apanhar agora, em nome de Jesus. Vai saindo um por um, sem arruaça. Você vai lá, você abre a porta, você dá uma voz de comando. Por que você faz isso hoje? Porque você entrou no campo de batalha. Você sabe o que é tirar a espada de fogo todo dia e moer nas costas do diabo e falar: eu não te aceito na minha casa, eu não te aceito na minha vida. Você aqueceu a musculatura que talvez estava inativa por muitos anos, porque você tinha medo do diabo, medo de Satanás. Quem é Satanás, queridos? Perto de Jesus, perto da presença perfeita do Espírito Santo. Então por que hoje você coloca o terror? Aonde você vê que tem o Júnior, né? O apóstolo sabe. Amor, como é que eu ando quando eu passo perto de um cemitério? Fala, amor. Caçando obra de macumba. Eu caço obra de macumba para senhora, queridos. Aonde eu passei perto de um cemitério, eu já fico igual a águia ali, ó. Buscando um despacho. Né? No meu carro já anda com uma sacola, já anda com óleo, já anda com tudo que eu tenho que fazer. Queridos, eu ando atrás do despacho na rua para mim destronar todo o ogdá, toda a oferenda. Passo perto de um cemitério na hora, eu já falo: vamos ver se tem aqui. Então nós precisamos ser uma pessoa, nós precisamos nos tornar esse guerreiro, essa guerreira que na verdade caça o diabo. Fala: Satanás, aonde eu passar, se eu achar um despacho seu, eu vou desmanchar. Vou desmanchar, vou consagrar o lugar e ali você não põe mais nada. Porque eu tenho autoridade em nome de Jesus e aonde o sangue de Jesus passa, você não consegue erguer nenhuma oferenda a mais e nenhum demônio desce. Não é pelo meu nome, mas é pelo nome do Todo-Poderoso. E eu tenho autoridade no nome, na pessoa e no relacionamento com Cristo. Eu tenho autoridade no sangue poderoso de Jesus.
Nós precisamos andar debaixo dessa convicção. Mas para andar assim, querido, tem que andar em santidade, tem que andar separado, tem que andar alinhado, tem que andar remido, lavado no sangue do Cordeiro. E Jesus quer que nós andamos assim, mas para isso tem que ter uma vida de oração. Você acha que é prazeroso todos os dias vir para a oração? Depois que eu estou orando, meu Deus, eu estou com sangue nos olhos. Mas quantas vezes, né, amor? Cansada, sobrecarregada. Muitas vezes nós viajamos e Deus fala, não sai da sentinela, não sai do lugar. Eu não posso passar para ninguém. Uma vez ou outra que Deus permite eu passar para alguém. Mas tem vezes que eu estou viajando e eu não posso. Se eu falo, amor, vamos levar tudo, não posso. Nós não podemos deixar. Porque eu sei a atmosfera, o que está acontecendo no mundo espiritual. Então, queridos, eu quero trazer hoje para vocês um despertar. Se você está no campo de batalha, na oração da madrugada, faz um grupo, convida suas amigas aí da sua igreja. Fala, olha, eu vou te mandar o link, vamos entrar, vamos guerrear. Porque tem guerras que você só vai vencer na madrugada. Tem certos níveis de unção e de autoridade e de patente espiritual que você só pega orando na madrugada. Deus não me pediu 2 anos, Ele me pediu 3 anos ininterrupto. Ele falou que em 3 anos eu tinha que estar à frente da oração da madrugada. Eu e o meu esposo. Amém? Nós podíamos muito bem, como ministério, delegar isso todos os dias para alguém. Mas o Senhor falou que tinha que ser eu e o meu esposo. Então, eu sei o nível de autoridade, eu sei o nível de unção que eu carrego, mas eu sei o nível de sacrifício que eu faço. Então, às vezes, você quer autoridade, você quer unção, você quer se mover nisso e naquilo, mas para algo que talvez ninguém tenha, você tem que começar a fazer o que ninguém faz. Amém? E eu quero que você se posicione. Eu quero que você se posicione nas madrugadas com mais compromisso. Seja mais contínuo. Nós estamos ali, eu estou com a voz de comando orando por todos, mas você pode estar orando por você. Essa oração está entrando na sua casa. É muito mais fácil nós orarmos no coletivo do que às vezes sozinhos na madrugada. Então coloca a oração ligada lá, mas faz a sua oração também. Ore pela sua casa, ore pela sua família, apresente, tá? Nós estamos todos os dias orando. Então eu quero que você entenda que orar de madrugada, querido, vai gerar um óleo dentro de você que você não consegue outro horário, você não consegue por outra ferramenta espiritual, você não consegue por outra disciplina espiritual, porque você só consegue esse nível de autoridade, esse nível de sangue nos olhos, quando você de fato enfrenta. Qual que é o horário que as pessoas têm medo de ir no banheiro, têm medo de ir na cozinha? É o demônio que tem medo de me encontrar quando eu acordo. E no começo, né, eu era afrontosa, porque no começo, quando eu me posicionei na oração da madrugada, eu ainda enfrentei um tempo muito sono, né, para acordar aqueles dias. Eu acordava já na madrugada, né, amor, para fazer minhas coisas, mas eu não tinha um compromisso de tal horário todos os dias. Então tinha dia que eu acordava muito cedo, tinha dia que eu não conseguia acordar cedo. Então, quando eu acordava de madrugada, eu já falava, Satanás, eu acordei. Glória a Jesus. Então, todo dia eu falava para ele, eu acordei. Obrigada, Jesus. Satanás, eu acordei. Eu estou acordada. E você também precisa se posicionar na sua casa, se posicionar em prol da sua família. Talvez tenha, né, grades, ou seja, prisões espirituais dentro de pessoas da sua casa que só vão sair com uma intercessão de guerra. E você precisa começar a se posicionar. Você precisa começar a guerrear. Tem batalhas, queridos, que levam 6 meses. Outras que levam 1 ano. Outras que só de escutar uma oração, como tantos maridos aí. Apóstolo, a senhora estava orando e o meu marido manifestou. Apóstolo, a senhora estava olhando, o meu filho manifestou. O meu filho pequeno manifestou. Vocês têm noção do que é isso? E como que a gente acorda de madrugada? A gente primeiro tem que aumentar o nosso nível de consciência que a madrugada é para nos fortalecer espiritualmente, é para nos trazer mais autoridade, é para nós vencermos guerra que a gente talvez tenha dificuldade de vencer com outras ferramentas espirituais, com outro tipo de posicionamento. Primeiro nós temos que aumentar o nosso nível de consciência. Uau, orar na madrugada é poderoso. E depois nós precisamos começar a nos disciplinar, porque sem disciplina, querido, você não consegue nada. Então, se você quer orar conosco 2h45 da manhã, você tem que estar deitado na cama 8h30 para ter pelo menos 5 horas de sono reparador. Depois é para voltar a dormir, tá? Mas pelo menos 5 horas de sono reparador. Porque se você vai dormir meia-noite, você dorme, quando você acorda mal.
Outra coisa, por que no reset eu pus para você que a última refeição é até às 19? Porque depois das 8, das 9, se você comer, você acorda pesado, você acorda com muita dificuldade, certo? Você acorda muito pesado. Você vê quando você come só até meio-dia, você acorda bem na madrugada, você acorda disposto, você acorda, né, querendo pegar Satanás assim, esmagar ele, a cabeça dele, porque você acorda com energia, você acorda com força. Então nós precisamos nos policiar. Coloca o alarme, não fica mexendo no celular, coloca o alarme longe de você, para você acordar. Se você tem 2 celulares, um despertador, põe um perto, põe um longe, no horário estratégico, limite. Ah, tá faltando aqui 5 minutos, aí eu tenho que levantar, certo? Põe lá no banheiro, se você tem banheiro no quarto, põe no banheiro, já vai, lava o rosto. E você, queridos, é um posicionamento, fala assim, você pode até falar, eu não estou com vontade de orar, eu não estou com vontade de levantar, mas o meu espírito precisa. Então eu decido permanecer. Então você lava o teu rosto e vai. É muito bom a gente falar, eu não estou com vontade, mas eu vou porque espiritualmente eu preciso. E nós precisamos construir esse lugar de oração todos os dias. É só assim que o diabo vai ficar com medo de você. É só assim que o diabo não vai passar nem na rua da sua casa. Não, ali tem um ungido de Deus, ali tem um escolhido de Deus. Ali tem os anjos, queridos, cuidam da sua casa. Quando você é um sentinela de fogo, quando você é uma pessoa de oração. Amém? O diabo, ele vai odiar o cheiro que tem em você, o cheiro que tem os seus poros, porque você tem o cheiro do sangue de Jesus que te reveste. Por que te reveste? Todo dia você põe armadura. Vou dar só um exemplo. Quem aqui é da oração da madrugada todos os dias? Fala pra mim se o seu nível de ataque emocional, ataque mental, não acabou pelo menos uns 90% depois que você começou a orar na madrugada. Por que acabou? Porque você levanta com uma oração de guerra, coloca a armadura de Deus todo dia. E durante o dia o diabo não se levanta. E quando se levanta, é no mínimo. É coisas que você discerne, você fala, ei Satanás, estou te vendo. Mas antes você não conseguia discernir. Antes você estava toda hora caindo num ataque, caindo num laço emocional. Agora você está com sangue nos olhos. Você fala, não Satanás, para, afasta. Estou vendo você, estou sem paciência, tô limpando a minha casa, hoje eu não tô com saco pra sua opressão, pros seus ataques. Você discerne agora e você fala, sai daqui, tá? Mas antes você não conseguia discernir. E por que agora você consegue discernir e parece que ele não tem tanto álibi, não tem tanta força para te atacar? Porque você guerreia todos os dias, se reveste do sangue de Jesus, coloca a armadura, ele não vem contra você. Por isso que eu falo que quem ora de madrugada discerne antecipadamente. Quando o diabo tá vindo apontando lá, você já tá vendo, tô vendo você aí. E aí você já se prepara até para um ataque de Satanás, quando você sabe que ele vai usar uma pessoa, quando você sabe que ele vai usar uma circunstância. Você já se prepara, porque o Espírito Santo antevê no teu espírito o que vai acontecer. Mostra, certo? Para você. Amém? Glória a Jesus. E quando você passa por uma batalha, você tem força para enfrentar. Quando você vê que a casa está tomada de opressão, você já levanta, já faz uma oração de guerra, você já manda o diabo embora. Mas por que agora você está assim? Porque você aqueceu a musculatura de um guerreiro espiritual. Você aqueceu, você talvez me viu orar, você foi pegando a unção que cai na madrugada, porque toda madrugada cai uma unção no teu espírito de guerreiro, de guerreira. Sua forma de orar mudou. E isso tem um impacto muito poderoso no mundo espiritual. Amém? Olha, a Lúcia falou o emocional. Deus forjou meu emocional. Eu tenho um emocional duro, tá? Duro. Porque a gente não pode ser sensível para mexer com guerra espiritual. Então Deus coloca você num lugar de dureza, né? De resistência. E isso acontece quando você se posiciona na guerra. Porque você está todo dia lutando com coisas pesadas, principados, potestade. Eu rejeito todo bruxo, todo feiticeiro, todo satanista, sai daqui, tá? Então, as nossas batalhas não são fáceis. As nossas guerras não são fáceis. Mas em Cristo Jesus nós podemos vencer todas elas. Eu quero convocar você a voltar para a oração da madrugada. Porque tem coisas que você só vai vencer, principalmente pecados, algumas guerras espirituais relacionadas a pessoas, algumas áreas da sua vida você só vence na madrugada.
Porque na madrugada o crente vai buscar poder, na madrugada o fogo de Deus desce, na madrugada nós podemos exercer toda a autoridade em Cristo Jesus, tá? Dentro do campo de batalha, qualquer outro horário que você guerrear não vai ser tão pesado quanto a madrugada. Então quem guerreia na madrugada é quando vem um demônio do meio-dia, o demônio, porque os demônios também se revezam. Mas os demônios, os piores, eles são entre 3 e 6 da manhã, então você está acostumado com o demônio pesado. Quando vem um das 9 da manhã, você fala, por favor, afasta-te de mim, que senão eu vou esmagar você aqui, porque você está acostumado a lutar com um gigante na madrugada. Então quando vem qualquer demônio ralé, você já sabe, você fala, passa. Você toca igual cachorro, porque você sabe o que é pesado, você sabe o que realmente é batalha, você sabe o que é nível pesado de guerra. Então, quando o diabo começa a querer te atormentar durante o dia, você fala, ai, por favor, Satanás, de novo não, do mesmo jeito, tá repetitivo, tá cansativo. Você abre a porta e fala, vaza, em nome de Jesus. Amém? Eu quero confrontar você a voltar para esse lugar da madrugada. Nesse lugar da madrugada, o Senhor quer te posicionar. O Senhor quer te dar autoridade, tá? Tem pessoas que oram na madrugada que às vezes tem muito mais autoridade que um pastor, que um líder que não ora. Porque você toma posse todo dia de uma porção de unção. Não é para você se achar mais, né, que o seu líder, que o seu pastor por isso, mas existe mais autoridade em nome de Jesus às vezes numa pessoa que ora do que num líder espiritual que não tem uma vida de oração e às vezes manifesta um demônio. O líder não tira, mas o irmãozinho lá que ora na madrugada, ele tira, porque ele está cheio de poder e de autoridade em Cristo Jesus, porque ele toma posse disso orando, jejuando, se consagrando. E isso faz toda a diferença na vida do crente. O crente tem poder nas suas palavras, tem poder nas suas ações, tem poder na sua atitude. Jesus está te chamando para um lugar, tá, de batalha espiritual todos os dias, para você tomar posse de autoridade, certo? Em nome de Jesus. Então, eu quis trazer para você a importância de nós orarmos na madrugada. Eu te convido para voltar para esse lugar. Deus vai trazer nesse próximo ano, nós estamos entrando agora no 3º ano de oração na madrugada. Então, nesse próximo ano, nós vamos tomar muita autoridade em nome de Jesus. Amém? E você não tem noção o que Deus vai fazer através da oração da madrugada. Você não tem noção o que Deus vai fazer com a oração da madrugada. Vai ser muito poderoso. Aleluia. Beijo, beijo, beijo. Amo vocês. Um dia abençoado, um dia profético. Vocês que são meus alunos do Reset, nossa imersão Códigos da Eternidade, vai ser poderosa. Vai ser quinta-feira, às 19 horas, horário de Brasília, tá? Eu acredito que os PDFs já estão entrando na plataforma. Falta só o da tarefa. Amém? Acredito que as aulas já entram hoje. Então, quinta-feira, às 19 horas, vocês têm uma aula poderosa, uma imersão poderosa comigo. Tenho certeza que Deus vai falar com vocês de forma poderosa. Beijo, beijo, beijo.